Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. 30 de agosto, quarta-feira. Lição de hoje é: ame a sua esposa como a si mesmo. Se nós de fato nos amamos, a evidência disso será manifesta pelo amor para com a esposa. Lembre-se que a característica do amor, de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, é que o amor não é egoísta. Não é egoísta. A pessoa não pensa em si própria, mas ele pensa no benefício do outro. Por isso que Jesus disse, né? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Quando ele estava fazendo ali aquelas frases adversativas de Mateus capítulo 5, quando diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí ele fala, eu porém vos digo, ame os seus inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então Jesus faz uma questão muito mais ampla e vasta. Uma pessoa que ama a si próprio, ele realmente mostra pelo amor ao outro. E se tratando da esposa, muito mais sério. Mas é muito mais sério. O texto aqui faz menção, irmãos, entre o amor de Cristo para com a sua igreja. E Paulo usa essa metáfora para aplicar a maneira como os efésios deveriam tratar suas esposas. Aqui está fazendo menção sobre um momento onde a esposa era maltratada pelo marido. Ou não um momento, né? Isso era comum no mundo greco-romano. E o autor da lição aqui, ele chega a dar exemplos disso aqui, ó. Ele chega a dizer que existia naquela época uma prática, né, onde as pessoas, os homens, maltratavam as suas esposas. Quando aqui diz assim, ó, na época podiam escolher odiar o seu próprio corpo, maltratando suas esposas e batendo nelas. Olha só, isso é o que muito acontece hoje, né? E que leva ao feminicídio, o que leva a uma agressão. Aí tem a Lei Maria da Penha, que acaba também dando uma âncora para as mulheres, um apoio às mulheres, ajudando elas a poder resolver aquela questão. Porém, aqui, Paulo está dizendo o seguinte: se você de fato se ama, você vai evidenciar isso aí. E tem um ponto que eu acho muito interessante no verso 29, quando ele fala assim, ó, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. E essa expressão demonstra o seguinte: só uma pessoa sem juízo, e aqui o autor fala assim, ó, a maioria das pessoas em sã consciência não faz isso. Uma pessoa que tiver juízo, ele não vai maltratar a esposa. Uma pessoa que tiver a cabeça no lugar, ele não vai ofendê-la, nem agredi-la, nem insultá-la. Jamais faria uma coisa dessa. Um homem que se preza, ele terá para com a esposa o verdadeiro amor do qual Cristo amou sua igreja. Abel, isso é desafiador, graças a Deus por isso. É nesses desafios que a gente mostra quem de fato nós somos. É nesses desafios que evidencia se devemos de fato, se estamos sendo nova criatura ou não. E é por essa causa que o amor deve ser feito como a si próprio, porque ninguém se machuca. Eu não vou agora fazer um trato comigo mesmo de meter a minha mão, colocar no fogo, ou eu chegar a me cortar, automutilação. O texto fala que se você não cuida dela, você não cuida de si mesmo. Interessante que a expressão cuida e alimenta tem a ver com cuidado carinhoso, porque o texto no original grego quer dizer cuidar de criança. E eu pergunto, como é que você cuida de uma criança? Como é que se cuida de uma pessoa recém-nascida? Você cuida com todo carinho, com todo zelo. É a mesma aplicação que é dada para com a esposa. Eu falei ontem, sabe, eu estava num grupo de escola sabatina com alguns amigos e eu falei assim, gente, se nós levássemos em consideração o que está na Bíblia, ninguém precisava ir para psicólogo. Ninguém precisava sofrer com problemas neurológicos, com problemas de depressão. Se a Bíblia fosse atentada como deveria ser e não se deixasse levar por tantas coisas, eu não estou querendo aqui, irmãos, perdão, usar de insensibilidade para com aqueles que passam por depressão ou porque passam por problemas psicológicos. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que a Bíblia, nesse aspecto, tem conselho para tudo. Olha só, Cristo está dizendo que ele é o marido e a esposa é a igreja. O relacionamento de Cristo com ela é indissolúvel, indestrutível, não se acaba. Se eu levar em consideração o meu relacionamento com a esposa como Cristo faz com a sua igreja, eu jamais irei me divorciar. Porque esse relacionamento de Cristo com a igreja, ele é absoluto. Não há divórcio. Então, assim, se eu olho essa ilustração, eu penso, puxa, o meu casamento deve ser perdurável. Claro, se a pessoa escolhe uma vida que quebre o voto matrimonial, então você a deixa se seguir em paz e respeita a sua posição. Mas você se mantém na mesma conduta, porque você como marido, você como esposa, você foi fiel a Deus em todos os aspectos. Mas a pessoa tem o seu livre-arbítrio e escolheu uma outra coisa. Uma coisa é certa: o casamento foi feito para durar para sempre. Por isso que Deus disse, o que Deus uniu, não separe o homem. Ele não fala o que Deus uniu, Deus separe. Deus não separa. Quem separa é o homem.
Quem causa distorção para criar invenções e afastamento é o homem que faz. Deus não criou a separação. Deus não criou o divórcio. Deus criou a união. O que Deus uniu, ou seja, aquele que ele é responsável, aquele que ele é o autor. E aqui eu paro e penso assim: quando casar, eu preciso de fato amar a esposa e levar em consideração os conselhos de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 de sua carta. Isso me faz entender que eu tenho muito a aprender e nós, com certeza, aprendemos de Cristo como exemplo que amou a igreja e se entregou por ela. Que eu faça a mesma coisa, que você faça a mesma coisa. Que em Cristo você ame a sua esposa e se entregue por ela e a ame e cuide, reconhecendo que ela também faz parte da herança do Senhor, que ela faz parte, que ela é coparticipante da volta de Cristo, assim como você e eu somos. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nós possamos amar as esposas como Cristo amou a igreja, de maneira que ele se entregou para com ela. Oremos então. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela tua palavra e obrigado pelos teus conselhos. Nos ajuda a vivermos com seriedade cada ponto que aqui foi lido, Senhor. Que o Senhor nos alimente a mente e nos ajude a amar as esposas, os esposos, e fazê-lo como que um dever proveniente de Ti. Dá-nos esta paz e nos perdoa os pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Um ótimo dia. Amém. Um ótimo dia em sua presença. Deus te abençoe. Que Ele lhe guarde nesse dia. E até o próximo estudo, se Deus quiser.